Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso da reforma previdenciária da emenda 103 de 2019, vamos seguir com a parte do regime geral. Dentro do artigo 201 já fizemos o estudo de regras de transição envolvendo aposentadoria por incapacidade permanente e por pensão por morte. Vimos as situações novas de incapacidades permanentes a partir de 14/11/2019 e pensões por morte com óbitos a partir desta mesma data. E nós vamos dar sequência agora estudando a nova redação do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. Esse dispositivo previa o direito a duas regras de aposentadorias especiais, agentes nocivos à saúde e pessoas com deficiência nos termos de lei complementar. No regime geral, artigo 57 e 58 da Lei 8213, é um artigo inclusive recebido pela emenda 2098 com status de lei complementar, e a pessoa com deficiência, que ganhou o direito desde a emenda 47, a regras especiais, que é de 2005, só teve regulamentação a contar da Lei Complementar 142 de 2013. E como ficou a regra permanente? Primeira observação que eu vou falar para vocês. Vamos trabalhar com a regra permanente e uma regra transitória ao regramento permanente até que saia uma lei complementar. O que nós vamos ver aqui hoje é a parte menos importante. Por quê? O que a gente vai ver aqui hoje é o que se aplica de modo necessário aos novos segurados, aqueles que se filiaram ao regime geral a partir de 14/11/2019, pois quem se filiou até 13/11/2019 tem direito às regras de transição na condição de antigos segurados, desantigos segurados, conforme nós veremos em breve. Então a regra permanente do artigo 201, parágrafo 1º, e a regra transitória para novos segurados é só uma espécie de introdução do assunto. O mais importante neste momento são as regras de transição para os antigos segurados, quem já eram segurados em 13/11/2019, que a gente vê na segunda etapa, essa parte de regime geral. A gente vai ter uma segunda etapa das regras de transição para antigos segurados, só para vocês se situarem e não confundirem. Bom, olha como ficou a atual redação do artigo 201 da Constituição Federal no seu parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvado nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E a questão dos agentes nocivos que vedavam o enquadramento por periculosidade, mas isso caiu no Senado. O texto aprovado foi esse aqui em amarelo, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses, vedada apenas a caracterização por categoria profissional, o que não ocorre mais desde a Lei 9.032 de 95. Tal qual falamos no regime próprio, no regime geral, a vedação de periculosidade caiu no segundo turno no Senado e a jurisprudência do STJ, que enquadra periculosidade como vigilantes com arma de fogo, tem até caso no STJ com vigilantes até sem arma de fogo, eletricitários acima de 250 volts, essa jurisprudência ela se mantém, não é vedada pela emenda constitucional 103. O que eu chamo a atenção, e circulei não foi por acaso, é a possibilidade de previsão. Não existe mais uma determinação constitucional para que o legislador, por intermédio de lei complementar, aprove regra especial de aposentação para segurados que laboram expostos a agentes nocivos à saúde, quer físicos, químicos ou biológicos, ou pessoas com deficiência. Agora virou facultativo. A regra de transição para antigos segurados, que veremos em breve, e a regra transitória para novos ainda mantém esse direito, mas lá na frente é possível que não haja regulamentação, que venha uma norma que diga que não tem direito à aposentadoria por agentes nocivos ou pessoas com deficiência, porque a Constituição, ao inserir possibilidade de previsão, caracterizou agora essas aposentadorias especiais como uma faculdade do legislador e não mais como uma determinação constitucional, o que tecnicamente, particularmente, eu não concordo. Eu acho que deveria se manter a regra de determinação de uma regra diferenciada para segurados com agentes nocivos e pessoas com deficiência. Ok? Nós vamos começar estudando as pessoas com deficiência. Sabe o que muda na pessoa com deficiência nesse primeiro momento?
não muda absolutamente nada. O artigo 22, também do regime próprio, que já estudamos, é por isso que a gente estuda o regime próprio antes, tem muitas coisas lá no regime próprio, principalmente servidores federais, que são comunicadas aqui. O INSS aplicava, antes da emenda 103, a Lei Complementar 142, para a caracterização da pessoa com deficiência com direito à aposentadoria por tempo de contribuição, conforme a gravidade da deficiência numa aquisitação biopsicossocial, observada a classificação internacional de funcionalidades, com quesitos sociais e quesitos médicos. Homem, gravidade, 25, 29 e 33 anos de contribuição, 25 anos grave, 29 média, também chamada de moderado, 33 leve. Mulheres 20, 24, 28, respectivamente, de modo igual, alta gravidade, média gravidade, tenra gravidade. Como fala a lei, gravidade é deficiência grave, moderada e leve na nomenclatura legal. Não muda nada, o artigo 22 da emenda determina a aplicação da Lei Complementar 142. Pode ser que depois, com uma lei complementar, isso mude, mas nesse primeiro momento nada muda para as pessoas com deficiência. Vejamos o artigo 22 da emenda constitucional 103. Até que lei discipline o parágrafo 4º-A, e o que a gente está vendo agora, e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, a aposentadoria da pessoa com deficiência do regime geral ou servidor federal com deficiência vinculada a regime próprio. Esses requisitos aqui é só para o regime próprio, não se aplica, que são os 10 anos de serviço público efetivo e 5 no cargo. Será concedida, vejam que será, é uma determinação, será concedida, não é discricionário no artigo 22, embora a regra permanente do artigo 201, parágrafo 1º seja, aqui não, aqui determina, será concedida, na forma da Lei Complementar 142, inclusive os critérios de cálculo. Vejam, a fórmula de cálculo para a aposentadoria da pessoa com deficiência vai ser aquela prevista na Lei Complementar 142, que é uma aposentadoria, né, com 100% do salário de benefício, podendo ter fator previdenciário, se for favorável ao segurado, se elevar a renda. O fator previdenciário só eleva a renda quando ele é positivo, ele é acima de 1,0. Fator 1,0 é irrelevante, fator abaixo de 1,0 é negativo, reduz o cálculo do salário de benefício. A meu ver, como é feita a remissão expressa ao artigo 29 da Lei 8213, tem que ser feita a média dos 80% maiores do salário de contribuição. Mas tem quem sustente, como meu amigo Ivan Kertzmann, que eu discordo nesse ponto, a discordância clara, direta, ele entende, por exemplo, que aplica o 26 da emenda, que é 100%. Na minha, não. Se faz remissão expressamente à Lei Complementar 142, e a Lei Complementar 142 faz remissão ao artigo 29 da Lei 8213, eu firmei posição de que aqui, sem sombra de dúvidas, para mim, respeitando as opiniões divergentes, vai fazer média aritmética simples dos 80% maior do salário de contribuição. Você não pode fazer uma analogia com o caput do 26 da emenda sem previsão legal expressa, sem previsão constitucional expressa, para prejudicar o segurado com deficiência. Ok? Bom, em relação às pessoas com deficiência novatas que se filiaram a partir de 14/11/2019, nós vamos aplicar o regramento transitório do artigo 19 da emenda constitucional 103, até que haja uma lei de regulamentação, no caso uma lei complementar. E para quem é segurado até 13/11/2019, professor, veremos o outro regramento mais na frente, compartilhado inclusive com regime próprio. Já estudamos na parte de regime próprio, vamos estudar com o perfil de regime geral. Então, para os novos segurados, a partir de 14/11/2019, tá? Ou então para os antigos que se refiliarem, a Previdência não soltou ato ainda, mas a meu ver, quem perdeu qualidade de segurado e se refiliar após emenda, por ser uma nova relação jurídica, não vai aplicar a regra de transição para antigo segurado, mas temos que aguardar o ato do INSS a respeito. Então, esses novos segurados com atividade especial, vamos aplicar este regramento aqui. Artigo 19, parágrafo 1º. Até que lei complementar disponha sobre a redução da idade ou do tempo de contribuição prevista no parágrafo 1º e 8º do artigo 201 da Constituição, será concedida a aposentadoria. Inciso 1. Aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição
aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Mantém a mesma sistemática do anexo 4 do Decreto 3.048, com base no artigo 57 da Lei 8.213. A questão do enquadramento se mantém, a emenda não altera isto, tá? Vedada a caracterização por categoria profissional, que já é vedado desde 28/4/95. A emenda vedaria o enquadramento e periculosidade, isso foi tirado no Senado. Vai ter uma lei complementar tratando do tema ano que vem, 2020, tá? A gente vai ver como é que vai vir. Então, a jurisprudência do STJ da concessão da aposentadoria especial por periculosidade, como vigilantes e eletricitários acima de 250 volts, ela se conserva. Ela não será barrada em um primeiro momento. Aí vamos compará-la mais na frente com essa lei complementar que deve vir ao longo do ano de 2020. Se mantém os 15, 20 ou 25 anos de exposição, dos termos do artigo 57 e 58 da Lei 8.213, quando cumpridos. E aí foi inserida, pessoal, idade mínima. Vejam, e só se aplica para quem se filiou a partir de 14/11/2019. A de 15 anos, que é a do mineiro, idade mínima de 55 anos. Muito duro. O mineiro não chega, se ele começa a trabalhar jovem, ele não chega a 55 anos de idade trabalhando dentro da mina lá dentro. 58 anos, 20 anos hoje é o mineiro na área externa. Era amianto, mas amianto foi proibido pelo Supremo. E o grande caso, 99% dos casos, recaem aqui, ó. Na aposentadoria especial de 25 anos, tem que ter pelo menos 60 anos de idade. E aí, é por isso que eu falo que o especial praticamente é morto por essa emenda. Se a gente vive num extremo de ativismo judicial, a gente vai para um extremo de muita restrição. Como eu não gosto nem do Polo Norte, nem do Polo Sul, prefiro ficar na linha do Equador, porque para mim qualquer radicalismo de um lado para outro está errado. Então vejam, o cidadão começou a trabalhar com especial com 25 anos, aposentava com 45 no especial de 25 anos, muito cedo. Agora ele vai ter que ter a idade mínima de 60 anos, talvez um pouco tarde demais. Partindo da premissa que a regra ordinária, que vamos ver já já, a regra permanente para homem é 65 e para mulher é 62. A mulher com especial aqui só ganharia 2 anos de redução. Essas são as regras permanentes para os novos segurados. Para os antigos veremos em breve. O valor das aposentadorias corresponderá ao que é fixado em lei. Enquanto não tiver a lei, aplica o artigo 26 com progressão, tá? Aquela mesma progressão que nós estudamos. No caso dos homens, a progressão ocorre após 20 anos de tempo de contribuição, subindo 2% a cada ano, só chegando a 100% aos 40 anos de contribuição, e para as mulheres, aos 15 anos de contribuição começa a progredir, só chegando aos 100% com 35 anos de contribuição. Lembrando que se tiver mais de 40 anos o homem, mais 35 mulher de contribuição, pode ser mais de 100%. Só tem um detalhe, o caso do mineiro, que é uma aposentadoria especial de 15 anos, para o homem é diferente, em razão do parágrafo 5º do artigo 26 da emenda. O acréscimo de que se trata o parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder a 15 anos de tempo de contribuição para os segurados de que trata alinhado o inciso 1 do artigo 19. Então o mineiro homem ele vai aplicar a mesma tabela da mulher. A progressão dele não se dará a partir dos 20 anos de contribuição, e sim a partir dos 15 anos de contribuição. Então aqui o homem mineiro, que é o único caso de aposentadoria especial de 15 anos, acaba utilizando a mesma tabela da mulher. Dessa forma, com a nova sistemática de cálculo, para os novos casos de novos segurados, não se aplica mais a renda de 100% do salário de benefício. De modo que está riscado aqui, porque o parágrafo 1º do artigo 57 da Lei 8.213, ele não foi recebido pela emenda, ele previa a aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 desta lei, uma renda de 100% salário de benefício, ele não existe mais, salvo para quem adquiriu o direito a uma aposentadoria especial de 15, 20 ou 25 anos até 13/11/2019. Porque a regra de transição, veremos, também não utiliza essa regra da lei 8.213. Estas são, meus amigos, minhas amigas, as regras permanentes de aposentadoria especial por agentes nocivos para novos segurados. Para aqueles que já o eram até a data de publicação da emenda,
traremos em breve um regramento de transição que é idêntico àquele lá que vimos no regime próprio do servidor federal, mas tudo que é idêntico no regime próprio federal e no regime geral a gente vai reproduzir, porque a depender do aluno, tem aluno que não tem muito interesse em assistir a parte de regime próprio, embora seja algo também muito importante. Agora nós vamos para um dos pontos mais famosos da emenda, a modificação no parágrafo 7º. Olha como era antes. Você tinha aposentadoria por tempo de contribuição apenas, 35 anos para o homem e 30 para a mulher. E a outra aposentadoria com idade, e aqui tinha carência também de 15 anos. Homem, 65 de idade, mulher 60, com redução de 5 anos para trabalhador rural de ambos os sexos, inclusive produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal. Essa aposentadoria apenas por tempo de contribuição foi extinta. Agora, o nome jurídico que nós estamos utilizando é aposentadoria por idade e tempo de contribuição. E aí nós temos aqui a regra permanente. Artigo 201, parágrafo 7º da Constituição. A regra permanente é de 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher, observado tempo mínimo de contribuição. Que tempo é esse? A Constituição não diz. Então, pelo menos nessa regra permanente aqui, a idade está na Constituição, 65 homem e 62 mulher. A mulher diminuiu a diferença da aposentadoria por idade, que era de 5 anos para o homem, caiu para 3. E nessa situação, o tempo de contribuição não está aqui. Aí é uma matéria que foi desconstitucionalizada. Cabe à lei trazer esse tempo de contribuição. Enquanto não vier a lei, tem uma regra transitória na emenda que a gente vê já já. E os rurais, inclusive produtores rurais, pescadores artesanais, garimpeiros, para eles não mudaram nada as regras. Porque o Congresso não aceitou mudar. Continua 60 para o homem e 55 para a mulher e aplica a Lei 8213, carência de 15 anos. Esse inciso 2 aqui é idêntico a essa parte final do antigo inciso 2. 60 de idade homem e 55 mulher, para trabalhadores rurais, e para os que exercem suas atividades em regime de economia familiar, nesse incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, mantendo parte do texto anterior, sem nenhum tipo de alteração. Agora veja, do homem urbano para o rural, diferença de 5 anos, 65 e 60. Da mulher urbana para o rural, diferença de 7 anos, 62 e 55. Era apenas a mulher rural ter ido para 57 para ficar numa situação mais igualitária, não justifica esse tipo de diferença. Em relação ao professor no regime geral, na aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, o professor tinha direito à redução de 5 anos no tempo de contribuição. Se tivesse tempo de contribuição exclusivamente como professor do ensino básico. O homem professor 35 caía para 30, a mulher professora de 30 para 25. E como é que ficou isso? Porque o parágrafo 8º também foi modificado dentro do artigo 201 da Constituição Federal. Agora, ele conta com a seguinte redação. O requisito da idade, a que se refere o parágrafo 7º, inciso 1, será reduzido em 5 anos, ou seja, o homem professor de 65 cai para 60, a mulher professora de 62 vai cair para 57. Então cai 5 anos. Para o professor que comprove tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. A regra permanente constitucional dá direito à redução em 5 anos, mas em relação ao tempo de contribuição não garante redução, apenas faz remissão à lei complementar. E esta é outra mudança. Na sistemática pré-emenda 103, a aposentadoria de professor era lei ordinária, agora vai ter que ter no futuro uma lei complementar. É por isso que eu estou falando, essa área aqui é só para os fortes. Se o direito previdenciário vinha rodando a 120 km por hora, em 2019, em 2020 e 2021, vai rodar a 200 km por hora. Vejam quantas normas nós teremos entre 2020 e 2021. Entre essas normas, uma lei complementar para estabelecer requisitos da aposentadoria do professor. E o curioso, que foi ruim para os professores, é que a regra permanente só assegura a redução em 5 anos na idade. Não assegura a redução em tempo de contribuição. Ok? Enquanto não há essa regulamentação de lei complementar, temos regras na própria emenda para aplicar.
E agora nós vamos estudar o artigo 19. Não é um artigo tão importante neste momento, porque por ser uma regra permanente, é uma regra necessária para quem se filiou ao regime geral de Previdência Social a partir de 14/11 de 2019, pois quem se filiou até 13/11, nos termos do artigo 3º do direito adquirido e de todos os artigos da regra de transição, toda a regra de transição é clara, quem se filiou até o dia da publicação desta emenda, até 13/11 de 2019, tem direito às regras antigas de transição. Essa regra é necessária para quem se filiou a partir de 14/11 de 2019, que no momento é a menos importante. A parte das regras transitórias para antigos segurados é que é mais importante, mas nós vamos estudar mesmo assim. Artigo 19 da emenda 103. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, o segurado filiado ao regime geral de Previdência Social, após a data em vigor desta emenda, se vigorou dia 13, é a partir de 14/11 de 2019, esta regra aqui. Será aposentado com 62 anos se mulher e 65 se homem. E no caso da mulher são 15 anos de contribuição e do homem são 20. O homem sobe 5. Veremos mais na frente que o homem que se filiou até 13/11 de 2019, que pagou a guia da Previdência Social como autônomo ou facultativo, por exemplo, esses 20 aqui vão virar 15. Já o homem que se filiou a partir de 14/11 de 2019 vai ter que pagar os 20 anos como tempo de contribuição mínimo. Morri de postar, tem um monte de gente que filiou filho a partir de 16 anos de idade, homem, para poder reduzir aí dos 20 para os 15 anos de contribuição. Um dos pontos obscuros e a carência? A Constituição não trata de carência, nunca tratou. A meu ver, continuam válidas com adaptação as regras do artigo 25 da Lei 8.213, que tanto para aposentadoria por idade quanto tempo de contribuição, e agora estão os requisitos reunidos, prevêem carência de 15 anos ou 180 contribuições mensais. Mas, professor, não é a mesma coisa, tempo de contribuição, período de carência? Claro que não, tem mais de 20 diferenças. Por exemplo, se você pagar a indenização previdenciária, conta como tempo de contribuição, não vai contar para período de carência. Então, a meu ver, o artigo 25 da Lei 8.213 se compatibiliza com essa nova aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com requisitos cumulativos dentro da emenda 103, e todas elas exigirão carência de 180 contribuições mensais. Agora vamos para o professor, parágrafo 1º. Até que lei disponha, lei complementar no caso, porque é professor, disponha sobre a redução da idade mínima ou tempo de contribuição prevista no parágrafo 1º e 8º do artigo 201 da Constituição, será concedida a aposentadoria ao professor que comprove 25 anos de tempo de contribuição exclusivamente no ensino infantil, fundamental e médio, e o homem tenha 60 de idade e a mulher 57 anos. Então, professor, homem 60, se tiver tempo só no ensino básico, 5 anos a menos, de 65 para 60. Professora de 62 para 57, tem que ter pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. E aquela velha tabela. No caso, tem que ter pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. Então, essas primeiras faixas nunca vão ser aplicadas. Para o homem, vai partir de 70% com 25 anos de contribuição, chegando a 100% aos 40, podendo ser mais de 100% se tiver mais de 40 anos de contribuição. Para a mulher, como o mínimo também é 25 anos no magistério, essas primeiras faixas não são compatíveis. Para a mulher, parte de 80% a partir dos 25 anos de tempo de contribuição, chegando a 100% com 35 anos, e se ela tiver mais do que 35 anos, a cada um ano que subir, acresce 2% na respectiva média. Esses serão os proventos de quem se aposentar por essa regra transitória para novos segurados comuns e novos segurados professores no âmbito do regime geral de previdência social. Ok, pessoal? Bom, nós temos aqui outras situações bem interessantes de modificação. Tivemos uma sutil modificação redacional no parágrafo 9º que não tem nenhum efeito jurídico.
O parágrafo 9º, ele trata da contagem recíproca do tempo de contribuição entre regimes públicos de previdência. Ele previa, antes aqui riscado, que para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência vão se compensar financeiramente, e apenas agora ele nomina os regimes de previdência, que ele não nominava. Então, tecnicamente, ficou melhor. Agora ele prevê que para fins de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios, e, dentre si, é observada a compensação financeira de acordo com a lei, porque o regime de previdência que recebe tempo do outro, mediante certidão de tempo de contribuição, quando o receptor concede o benefício, ele é compensado financeiramente de modo mensal, proporcionalmente ao que foi recebido. Apenas nominaram o regime geral e o regime próprio, mas não há nenhum efeito jurídico, só a melhoria de redação. O que nós temos de efeito jurídico aqui foi a inserção do parágrafo 9º-A para beneficiar os militares. E essa aqui foi uma correção justa, porque havia um problema com carência de militares, vamos ver já já. Qual é a redação do novel parágrafo 9º-A do artigo 201 da Constituição? O tempo de serviço militar exercido pelos militares lá no artigo 42, 142 e 143, tanto militar da União quanto dos Estados, e o tempo de contribuição ao regime geral ou a regime próprio, terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação será devida entre receitas de contribuição referentes aos militares e a receita de contribuição aos demais entes. Agora, se o ex-militar pega uma certidão no Exército e a verba no INSS, aí a União vai pagar o INSS e a compensação financeira. Antes não tinha essa previsão expressa. E, na verdade, como não tinha previsão do militar, o período militar conta como tempo de contribuição no regime geral. Está dentro do artigo 55 da Lei 8213. Mas o INSS não conta até hoje, e isso deve mudar agora com a emenda 103, o INSS não conta o período militar para fins de carência da aposentadoria por idade. A antiga aposentadoria apenas por idade requer carência de 15 anos. E o INSS não considerava, justamente por não ter citação militar no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Nesse sentido, a Instrução Normativa 77/2015 não será computado como período de carência o tempo de serviço militar obrigatório ou voluntário. Então, quando vinha uma certidão militar ao INSS, o INSS contava como tempo de contribuição. Para a aposentadoria, tempo de contribuição comum. Para a carência da aposentadoria por idade, o INSS não contava. Já do regime próprio, o INSS contava tanto como tempo de contribuição quanto período de carência. Agora, igualado atividade militar e regime próprio nesse dispositivo, a meu ver, não tem razão de existir mais essa diferenciação que o INSS faz, e isso deve ser modificado, acredito eu, em breve. Não obstante isto, a Turma Nacional de Uniformização do GEF, a meu ver, acertadamente, porque eu nunca aceitei base jurídica para vedar, computar período militar para carência do regime geral, nunca vi base para essa negativa do INSS, é a minha opinião pessoal, mas a TNU já derrubava esse entendimento do INSS. Vejam, por exemplo, essa notícia de 2019. Nesse link aqui você vê o julgado em que a TNU admitiu computar período militar para fins de carência da aposentadoria por idade no âmbito do regime geral de previdência social. Ok, pessoal? Bom, o parágrafo 10, ele foi modificado, ele tem redação dada pela emenda 20, ele nunca tinha sido regulamentado. Ele dizia o seguinte: lei disciplinará cobertura do risco do acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral e pelo setor privado. Vejam que ele tinha sido incluído pela emenda 2098 há 21 anos atrás. Poderia haver uma lei para pegar os benefícios por acidente de trabalho, como auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade permanente, antiga invalidez, e jogar isso para uma seguradora privada e a União pagar um valor para a seguradora fazer as perícias e arcar com essas despesas. Isso nunca chegou a ser regulamentado. Agora, o texto foi aumentado, fala benefício não programado e faz remissão não mais à lei ordinária, à lei complementar. Olha o texto atual. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados
inclusive por acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral e pelo setor privado. Benefício não programado é aquele que está ligado a um infortúnio ou um fato que não foi devidamente ajustado, programado, como o próprio nome diz. Um auxílio-doença, uma aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio-acidente, uma pensão por morte, um auxílio-reclusão, ou até mesmo salário-maternidade, porque muitas gravidezes não são sequer programadas. Isso aqui não abarca a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, nem a aposentadoria especial do deficiente ou por agentes nocivos. Pode vir uma lei jogando isso para a seguradora privada, já está saindo notícia nesse sentido, que é possível que seguradoras privadas façam as perícias e concedam os auxílios-doença do INSS. Eu acho isso perigoso até para fraudes. Eu tenho dúvidas disso, mas agora a Constituição permite. Pode ter uma lei complementar, liberando que o INSS delegue às seguradoras privadas a gestão do auxílio-doença. Tenho dúvidas sobre isso, é algo novo, tem que ser estudado, mas eu tenho bastante receio desta regulamentação. É algo que, de fato, eu não sei se vai ser positivo. Eu tenho dúvidas a respeito do caráter positivo disto aqui. Ok, pessoal? Bom, 30 minutos, fechamos mais uma aula. Na próxima aula a gente vai seguir para a gente fechar o regramento permanente do artigo 201, estudar algumas transitórias envolvendo o artigo 201. E vou trazer também as leves modificações que nós tivemos na Previdência Complementar Privada Aberta no âmbito do artigo 202 da Constituição. Um forte abraço e até lá!